Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão nos ouvindo. Sou o pastor Júnior. Com muita alegria nós começamos agora o programa Alicerçados no Amor de Deus, um programa da Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Cristina. Ela vai estar passando os endereços. Amém, amados? A paz, queridos. Paz a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando nessa noite, nesse momento. Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Fiquem conosco até as 22 horas. Nós estaremos trazendo um louvor, uma palavra e no final fazendo uma oração pela sua vida. Eu vou passar os endereços das igrejas, Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus, com a nossa sede em Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Você é nosso convidado para fazer parte de uma das nossas reuniões, um dos nossos cultos. Toda quinta-feira à noite, às 20 horas, nós estamos lá. E aos domingos, à noite, às 19h30. Nós temos também uma igreja na cidade de Matinhos, na Avenida Curitiba 546. E os cultos ali na igreja de Matinhos são nas quartas-feiras, às 20 horas e no domingo às 9 horas da manhã. Nós temos também outra igreja na cidade da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Fica na rua 15 de novembro, 241. Toda sexta-feira, às 19h30, nós estamos realizando o culto na Lapa. Temos também uma igreja na cidade de Maringá, na rua José Borim, 589. E lá os cultos são realizados todos os domingos, às 19h30, com o pastor Newton, com o pastor Diego, com a missionária Magna e a missionária Jaqueline. Você é convidado para fazer parte de um dos cultos na cidade de Maringá também. Também temos mais uma outra igreja na cidade de Bituruna, na Rua das Araucárias, número 72, no bairro Aparecida. Você que nos ouve de Bituruna, você é nosso convidado da região de União da Vitória. Venha fazer parte de um dos cultos, toda em Bituruna, quarta-feira e domingo, às 19h30. Na sexta-feira também às 19h30. E nos domingos também às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado. Venha fazer parte de um desses cultos com o pastor Guilherme e com a missionária Mauriele. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos ouvintes nessa noite. Amém, queridos. Glória a Deus. Com muita alegria nós começamos nesse programa Alicerçados no Amor de Deus, amados. Nós precisamos aprender a depender do Senhor Jesus, de Deus. Deus, Ele quer que seus filhos desfrutem de tudo aquilo que Ele conquistou a preço de sangue. Deus quer que seus filhos não tenham medo dEle. Hoje muitas pessoas têm medo do Senhor, veem o Senhor como uma pessoa talvez vingativa, veio o Senhor como uma pessoa que pune, que não pensa duas vezes para punir, veio o Senhor como um fardo, uma dificuldade, um peso para se carregar, para se levar, como se nada pudesse, nada é possível. Mas na verdade Deus, Ele é o nosso Pai, Ele quer que nós venhamos sentir essa paternidade dele sobre as nossas vidas. Ele quer te abraçar, Ele quer alegrar o seu coração. Ele quer que você possa ter liberdade para se abrir o seu coração perante Ele através da oração, através da adoração. Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Ele quer que você confie nele, queridos, onde você estiver. Que você não se afaste do Senhor, que você não tenha coisas que venham te afastar do Senhor, que você não seja vacinado contra o Senhor, como infelizmente muitas pessoas têm medo de se aproximar de Deus, porque acreditam que se aproximar de Deus é algum tipo de perda, algum tipo de sofrimento.
Deus, Ele quer confortar o teu coração. Ele quer mostrar para você que Ele é teu Pai e que Ele tem todo o poder para mudar a sua vida se você permitir. Ele não vai fazer isso forçando a situação, forçando a barra. Ele precisa ser convidado, por isso que nós precisamos acreditar nele, queridos. E o nome que Ele deixou para nós invocarmos chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Diga que você o ama, diga que você precisa dele, queridos. Diga que você quer conhecê-lo. Não resista ao Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito: deleita-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus, Ele quer que você tenha prazer nele, porque dessa maneira será possível Ele realizar os desejos do seu coração. Não resista ao Senhor. Diga que você o ama, igreja. Diga que você precisa dele. Onde você estiver, diga: Jesus Cristo, eu preciso de ti. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça, da sua direção, Pai. Eu já tentei tantas vezes, Senhor, trilhar os meus caminhos, fazendo escolhas, Pai. Mas eu entendi que eu preciso do Senhor, que as suas escolhas, que a sua vontade, que os seus sonhos para a minha vida são muito melhores e maiores do que qualquer coisa que eu possa pedir ou até mesmo pensar, porque é assim que está escrito. Diga que Ele é maravilhoso, diga que Ele é santo, diga que Ele é fiel, diga que Ele é verdadeiro, diga que Ele é único, queridos. Onde você estiver, que a presença de Deus, através do seu Espírito Santo, que é a presença de Deus, venha inundar a tua casa, o teu trabalho, aonde você estiver ouvindo essa programação, seja pelo Facebook, seja pela internet, a Rádio Guaratuba, que a presença de Deus venha alegrar o seu coração, venha quebrar todas as barreiras, que a tristeza, a mágoa, o ressentimento venha ser dissipado pela luz que vem de Deus. Ele tem esse poder, se você deixar, você vai ver. Eu não disse Jesus, se creres verá a glória de Deus. Diga que você acredita nele, diga que você precisa dele, queridos. Diga que você o ama. Busca a presença do Senhor. Peça para Ele, para ouvir a voz do Senhor. Diga: eu não quero mais ouvir ventos de doutrinas, o que homens dizem para mim, onde eu devo ou não devo estar. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Nós só somos homens e mulheres de Deus se trazemos a palavra de Deus. Não é a minha vontade, não são as minhas experiências, mas é o Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Peça a Ele, Cristo. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Faça desse louvor a sua oração nessa noite. Me leva onde eu posso ouvir sua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, aos seus pés. Mais uma vez, queridos, me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Está escrito que nos últimos tempos
Muitos apostatarão da fé por seguir ensinos de demônios, doutrinas de demônios. Diga que você quer ouvir a voz do Senhor, queridos, a voz do seu Santo Espírito. Peça a Ele: Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz, dá-me sensibilidade, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos seus pés. Então me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos seus pés, aos seus pés. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim sua vontade. Cura meu coração, faz em mim sua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos seus pés. Mais uma vez, querido, peça ao Senhor, é você e Deus agora. Me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, santo, digno de ser louvado, honrado e glorificado. Não há outro nome que seja adorado, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Nosso joelho somente se dobrará perante o Senhor, Pai. Nossa língua somente confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Diga que você o ama, querido. Diga que você precisa dele. Diga que você confia no senhorio dele, na direção do Senhor Jesus para a sua vida. Diga isso: eu confio sim, Senhor. Que os teus sonhos, os teus planos são maiores do que os meus, que a sua vontade é infinitamente melhor, Pai, do que qualquer coisa, Senhor amado, até mesmo que podemos imaginar. A nossa relação com Deus, ela se resume à fé, à confiança, a acreditar que Deus verdadeiramente é bom e que Ele quer coisas maravilhosas, coisas boas para nós, que até mesmo quando Ele nos disciplina, quando se levantam as lutas de contra a nossa vida, Ele nos disciplina como um pai que cuida do filho a quem o ama, a quem quer bem. Você que é pai, você que é mãe, você sabe a necessidade de correção. Deus, Ele sabe o que eu preciso. Deus, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe
que muitas vezes nós precisamos de correção, mas Ele também sabe nos alegrar. Ele sabe se revelar para os seus filhos. Em tempos de angústia e dificuldade, clama a mim, diz Ele, eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas que não sabes. Mas basta que eu e você nós desejemos. Nós devemos desejar essa intimidade com Deus. Você já ouviu a respeito de Adão e Eva? Você sabe que Deus, naquele jardim, todos os dias, estava face a face com seu filho Adão. E o pecado, nós sabemos, expulsou, fez com que o homem e a mulher não pudessem mais estar no paraíso. E agora Deus enviou seu Filho Jesus para restaurar essa comunhão. Ele quer ter uma comunhão contigo face a face. Se você permitir, você vai ter uma comunhão com o Criador dos céus e da terra, que te ama, que é seu Pai, que te assiste nas suas fraquezas, nas suas limitações. Esqueça agora toda a religião, esqueça toda a tradição, esqueça tudo aquilo que você foi ensinado. Certa vez o Senhor disse: filhos, eu não estou com meus ouvidos surdos para que não possa ouvir, eu não estou com a minha mão encolhida para que não possa salvar. Certa vez Ele disse para o seu povo novamente: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, queridos. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o futuro que vocês desejam. O povo de Deus achava que Deus era mau porque acreditava nas mentiras do inimigo, que Deus só pedia as coisas, cobrava, cobrança e mais cobrança, deixa isso, deixa aquilo, não faça isso, não seja feliz. É o inimigo que quer nos escravizar, queridos. Deus quer te libertar. Deus quer que você sinta a paz, a alegria que o mundo não pode nos dar. Não deixe isso por nada, não permita que o inimigo afaste você do seu Pai que te ama, o Pai dos pais. Aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Chama Ele, Jesus Cristo, venha reinar na minha vida. Não pegue mais de volta. Entrega, confia nele. Muitas vezes nós não vamos entender o seu agir, Pai. Mas a fé é justamente isso, a certeza daquilo que a gente não vê. A convicção daquilo que nós esperamos. Eu creio em Ti, Jesus Cristo. Diga isso a Ele. Onde você estiver, diga isso. Coloca a mão no teu coração e diga: eu creio em Ti, Jesus Cristo. O Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz em meu lugar e 3 dias depois ressuscitou. E é ao Senhor que eu entreguei a minha vida, ou que eu entrego a minha vida. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Só tem um lugar. Aos seus pés. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Esse louvor tem uma necessidade muito grande, porque os céus vão se abrir, estão se abrindo sobre a minha vida e a sua vida. A maneira que você adora e deixa esse louvor entrar no seu coração, o céu se abre sobre a sua vida. Toma posse, queridos, do amor de Deus. Se apegue a esse amor, aproveita essa oportunidade. O reino de Deus é tão importante que Jesus, fazendo uma comparação disso, o reino de Deus é comparado a uma mina, um homem que passa por um campo e encontra uma mina de grande valor. E ele correndo vai, vende tudo que tem para comprar aquela mina, porque ele sabe o valor daquela mina. É como um negociante passando pelo mercado e vê uma pérola de grande valor. Ninguém sabe o valor daquela pérola exatamente, mas ele sabe. Então ele vai correndo e vende tudo que tem para comprar aquela pérola, porque ele sabe o valor daquela pérola. O reino de Deus é uma oportunidade para mim, uma oportunidade para você, queridos. Nós não fazemos um favor de acreditar em Jesus, nós não fazemos um favor de ir à igreja. Pensa você como pai, como mãe, se você for. Amém, queridos? É minha oportunidade, é sua oportunidade. Amém, queridos.
sua vida onde você está. Receba essa ministração sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse momento acamado, no leito de hospital, ouvindo essa ministração. Talvez você esteja em casa sozinho, sozinha. Talvez você tenha até falado com o Senhor a respeito da sua vida, que para você não tem mais jeito e pediu uma direção ao Senhor. E nessa noite o Senhor ministra na sua vida, através dessa palavra, através desse louvor, através das orações. Não importa onde você esteja, talvez você esteja atrás de uma mesa, sentado, trabalhando e ouvindo essa ministração, ouvindo essa programação. Deus quer falar contigo nessa noite. Por isso, abra o seu coração a Deus. Não importa o que você está fazendo. Talvez você esteja dirigindo, esteja ouvindo essa programação. Talvez você, dona de casa, esteja nesse momento atarefada, lavando louça, lavando roupa, fazendo alguma coisa dentro de casa. Mas você está ouvindo essa programação. Deus está querendo falar contigo nessa noite. Por isso, receba sobre a sua vida a bênção que o Senhor Jesus tem para ti nessa noite. Deus, Ele deseja mudar a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e Ele bate. E se nós abrirmos a porta do nosso coração para Jesus entrar, Ele entrará e ceará conosco e nós com Ele. Mas se nós não abrirmos a porta do nosso coração, Jesus, Ele não pode entrar no nosso coração. Porque Ele não é como o adversário, Ele não entra sem permissão. Ele quer ser desejado. Por isso, abra a porta do seu coração nessa noite, para que o Senhor Jesus venha tomar lugar na sua vida e possa transformar a sua história, escrever a partir de hoje uma nova história, fazer o impossível acontecer. Talvez até agora há pouco você estivesse falando com Deus, ou até mesmo você acha que estava falando sozinho, falando a respeito da sua vida, que para você não tem jeito, que não tem solução, que você não consegue resolver os seus problemas, mas a palavra de Deus, ela diz que o impossível dos homens é possível para Deus. Há coisas que de fato para nós elas são impossíveis, não tem como nós resolvermos, mas nós temos um Deus que Ele quer resolver a nossa vida, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar o nosso nome. Por isso, nessa noite, abra o seu coração para que Deus venha ministrar e venha transformar. Eu oro para que o Senhor Jesus venha tomar lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas, para que o Senhor Jesus venha tocar nessa noite no seu corpo físico, venha restaurar os seus ossos, fortalecer os ossos fracos, limpar o sangue, restaurar os órgãos, tirar essas dores de cabeça que não acabam, que dia a dia tem acompanhado a sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nessa noite no seu corpo e te dá a cura. Meu Deus, toca nessa noite na sua casa e transforma o seu lar, onde havia contendas, brigas, problemas, vai reinar a paz do Senhor. Aonde há desconfiança, onde há traição, vai reinar o Senhor. Meu Deus, toca nessa noite no teu casamento, restaurando o teu casamento em nome de Jesus. Meu Deus, toca nas suas finanças
Em nome de Jesus, aonde há fome, aonde há tristeza, aonde há necessidade, Deus entra com provisão nessa noite. Receba o seu milagre, você que nos ouve. Receba a resposta dessa oração que talvez você achava que não tinha ninguém escutando. Talvez não tivesse homem ou mulher aí do seu lado te ouvindo, mas nós temos um Deus que está nos céus e que vê todas as coisas. Oh, e Ele ouviu a sua oração nessa noite e te atende em nome de Jesus. E você vai poder dizer que um dia você orou, você estava dentro da sua casa, em algum lugar, dentro do carro, no escritório, na rua, ouvindo uma programação e você estava falando sozinho, mas o Deus que está nos céus te ouviu e te atendeu. E você vai testemunhar a transformação do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus, Deus nessa noite faz um milagre, faz o impossível acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados? Sejam abençoados. Toma posse dessa oração, toma posse de tudo que Deus conquistou a preço de sangue através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Para nós é um grande pecado nós ignorarmos o sacrifício do Senhor Jesus. Amém, amados? Não ignore o sacrifício de Jesus. Receba o que Ele fez com tanto amor. Muitas vezes as pessoas pensam, eu não pedi, eu não busquei. Mas não é questão de nós pedirmos, queridos. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir, não sabemos orar como convém. Por isso que o próprio Deus, Ele enviou para nós o seu Espírito. O Espírito Santo, para que interceda por mim, interceda por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Amém, amados? Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama com amor incomparável. Não tente comparar com nada deste mundo. Nada se compara ao amor de Deus. Talvez o mais próximo seria, talvez, o amor de uma mãe por um filho, mas ainda assim o amor de Deus é muito, mas muito maior. Entregue-se a esse amor, seja abençoado, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Tem uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. Está no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 19, queridos. Vocês que estão acompanhando a gente pela internet, Deus abençoe vocês. Pelo link da rádio de Guaratuba, Deus abençoe vocês, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Está escrito assim, ó. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Amém, amados? Aqui tem algo muito importante para a minha vida, para a sua vida, porque o João Batista foi um homem muito especial. Ele teve uma missão muito grande, que era preparar o caminho do Senhor. Deus enviou ele adiante de Jesus, né? Para que ele pudesse trazer arrependimento. Ele fazia uma pregação no deserto, uma pregação pouco convencional, com o que a gente é acostumado a ver hoje. A pregação dele não era uma pregação comercial. Ele dizia assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eis que o lenhador está com o machado e ele vai derrubar toda a árvore que não der frutos. E as pessoas em multidões, elas iam ao deserto para ouvir a pregação desse, né, entre aspas, louco, né? Porque ele é como um louco no deserto. E ele dizia, a pregação dele, olha, você que tem 2 de vida, um que não tem. Aí o soldado perguntou, e eu, o que eu vou fazer? Você se contente com o teu salário, com o seu soldo. E assim é a pregação de João. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos. Ou seja, para que as pessoas vejam o que é certo e o que é errado, porque muitas vezes o que é certo para mim não é certo para você. As pessoas têm um senso de justiça muito diferente umas das outras. Eu entendi isso
quando eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas em cadeias, né, centros carcerários, em que a gente notou que a maioria das pessoas, elas diziam que eram inocentes. E naquele momento eu pensei assim, mas essas pessoas estão mentindo, muitas dessas pessoas estão mentindo, mas na verdade elas não estavam mentindo, muitas dessas pessoas não estavam mentindo. Elas realmente acreditavam que elas eram inocentes. Aí eu entendi que o senso de justiça nosso é muito diferente um do outro. Há pessoas, né, que lá presas hoje, que elas presas, por exemplo, por homicídio. Nós sabemos que o homicídio é algo que não agrada a Deus, mas conversando com a pessoa, às vezes você vê a justiça dessa pessoa. Não, mas eu fui ameaçado de morte. Então, nesse caso, ele entende que ele não estava ali de maneira... É uma injustiça, ele está preso. O outro roubou. Mas a gente sabe que Deus não se agrada das pessoas que roubam. Mas a pessoa falava assim, não, mas é porque eu vi meus filhos chorarem de fome, então o que eu ia fazer? Eu tinha que roubar. Então, eu entendi que as pessoas, cada um tem um senso de justiça. E é por isso que é complicado, queridos, porque todo mundo está certo. Aí, quem é que está certo? Se eu penso de uma maneira, talvez você casado, você vai notar que você e sua esposa, às vezes, têm pensamentos diferentes, e ela está certa, cheia de razão, e você está certo. Ou seu marido está certo, cheio de razão, e você também, a senhora também está certa. Mas, na verdade, queridos, existe uma justiça, e essa justiça é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós vamos entender o que realmente é verdade, o que é certo, o que realmente é errado. E João Batista, ele veio trazer novamente isso, que as pessoas viessem olhar para a palavra de Deus, porque o Deus, o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, ele não é que ele faça justiça somente, ele é a justiça. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outro caminho, ele é o caminho. Não existe outra verdade. As verdades que tem não são verdades. A única verdade chama-se Jesus Cristo. É a verdade. Amém? Quer dizer, é como o amor. Existem muitos tipos de amor, mas na verdade um só é amor. Deus é o amor. É a palavra de Deus. Nós vemos lá em 1 Coríntios 13, ele falando sobre o amor. O verdadeiro amor, o amor de Deus. Amém, queridos? Então muitas pessoas têm justiças diferentes. E isso traz contenda, trazem lutas, trazem dificuldades. As pessoas têm um sentimento de injustiça porque elas não são compreendidas, ficam revoltadas e as pessoas se afastam cada vez mais umas das outras. A gente vê isso muitas vezes na família, muitas vezes, às vezes por causa de herança, às vezes por causa de uma palavra que foi dita, irmãos que não falam mais com irmãos. Você vê que quando nós éramos crianças, muitas vezes os irmãos se batiam, se unhavam, brigavam e faziam as pazes em seguida. Por quê? Porque a malícia era muito pequena. Por isso que Jesus pegou uma criança, colocou no colo e falou, se vocês não se converterem como essa criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque hoje a malícia é muito grande, as pessoas só veem maldade nas outras, elas não veem mais a justiça, elas não estão mais preocupadas com a justiça, elas não procuram mais a justiça. E o João, ele veio trazer essa justiça. Só que ele sabia muito bem qual que era a função dele, ele sabia o para que ele veio. Ele veio para anunciar, preparar o caminho do Senhor e anunciar que depois dele viria alguém que era muito mais importante que ele. Na verdade, ele não era digno nem de desatar as correias da sandália de Jesus. Só que as pessoas que estavam seguindo, aquela multidão que seguia João, eles não entendiam muito bem, porque, puxa, João é um homem tão bom, um homem tão poderoso em palavra, de sabedoria, tanto que multidões, que você vê que hoje é uma dificuldade para as pessoas, irem à igreja, às vezes perto de casa, às vezes na esquina de casa, às vezes porque está chovendo, porque esfriou, porque pegou um resfriado, às vezes as pessoas não conseguem ir para a igreja. Mas naquele tempo as pessoas saíam da cidade rumo a um deserto, porque eles sabiam que lá tinha um homem que pregava a verdade. E eles foram ao deserto para ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? É isso que Deus quer que eu e vocês entendam. João, ele veio para preparar, para quebrantar, para ensinar o povo novamente a justiça de Deus, a vontade de Deus, o que realmente é certo, o que realmente é errado. Você está cheio de razão, eu estou cheio de razão, nós temos as nossas razões, mas quem está certo? Quem está certo é Deus, querido. Amém, queridos? Aí, as pessoas vendo a fama de João, vendo que ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa que pregava a palavra, as pessoas ouviam eles. Aí os religiosos, amados, olha lá, aí entra onde é que nós começamos a ler. Ó. Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu?
Ou seja, os religiosos eles se incomodam com a palavra de Deus, eles não aceitam. Por que essa pessoa, quem que esse João pensa que ele é para atrair uma multidão? Eu quero essa multidão na minha igreja. Então vai lá e fala, pergunta para ele o que ele vai dizer a seu respeito, o que ele vai dizer que ele é. Aí o João, ele confessou no versículo 20, ele diz assim, ele confessou e não negou. O que ele disse? Confessou, eu não sou o Cristo. Querido, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque João sabia quem ele era. Talvez se fosse hoje para muitos pregadores, hoje em dia, eles iam falar assim, não, olha, eu não sou o Cristo, mas bem que poderia ser, porque nós somos tudo santo também, aqui também tem a palavra de Deus. Vocês entendem, queridos? Eu não sou o Cristo, mas não tem problema, fica aqui comigo que eu vou cuidar de você. Nós estamos juntos, você me ajuda, eu te ajudo. Há muitas pessoas hoje que elas não sabem qual é a vontade de Deus. Talvez você que esteja me assistindo, esteja me ouvindo, você não saiba qual a vontade de Deus para a sua vida. Porque Jesus ele disse que nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E um corpo ele é formado de vários membros. E cada membro é necessário. Um corpo que falta membros é um corpo deficiente. É um corpo incompleto. E hoje você vê que nós temos a nossa identidade, queridos, nesse reino, nesse mundo, né, aqui terrenos, você tem a tua carteira, cédula de identidade, o teu CPF, você tem o seu título de eleitor, você tem um número, teu RG é um, teu CPF é outro, você sabe, quando te perguntam, muitos já têm até de cor o número do RG e do CPF. Mas em Cristo, no reino de Deus, quem você é? Há muitos cristãos, há muitos filhos de Deus que não têm ideia de quem eles são. Eles não têm ideia para que Deus chamou, da onde vieram, para que Deus quer eles aqui e para onde eles vão. Há pessoas, há muitos cristãos hoje, até hoje, que eles ainda acreditam que isso é a evolução do macaco. Que foi uma mentira que foi pregada e está sendo pregada, ensinada covardemente às crianças nos colégios. E as crianças isso está sendo cauterizado na mente deles. Olha, vocês são a evolução do macaco. E muitos cristãos hoje até brigam por isso. Não, tem coisas que as pessoas nem imaginam. Então tem cristãos que não sabem por que o Senhor Jesus, por que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer em meu lugar? Por que Jesus diz que Jesus foi na cruz, morreu crucificado e 3 dias depois ressuscitou? Qual que é a finalidade desse sacrifício? Muitas vezes, como eu até disse agora no início da oração, eu não pedi que ele fizesse. Aliás, faz 2000 anos atrás. Por que será que o Deus enviou seu Filho? Há pessoas até hoje que não sabem por quê. E por causa disso elas estão simplesmente dando voltas no deserto, elas estão vivendo a vida simplesmente empurrando, como diz no brasileiro, né? Empurrando com a barriga. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu vou tentar fazer algo aqui, eu vou tentar estudar ali, eu vou tentar abrir esse negócio, eu vou fazer um concurso para entrar em tal lugar. As pessoas, os cristãos não sabem, estão perdidos. Por que eles estão perdidos? Porque elas não pedem a Deus, elas não querem saber, elas não estão preocupadas. Na verdade, não é nem questão de falta de preocupação. Na verdade, é uma mentira que o inimigo colocou, que ocupou tanto as pessoas estão tão ocupadas com muitas coisas e também pré-ocupadas, ou se ocupam antes da hora, que elas não têm tempo nem para pensar sobre a vida, sobre o porquê delas existirem. O João Batista, ele sabia, olha, ele disse assim, vou falar bem claro para vocês, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. No domingo, Deus me lembrou na igreja, na pregação na igreja, a respeito de um homem chamado Corá. O Corá, o diabo colocou no coração dele, falando assim, por que Moisés é o líder? Por que não é você o líder? E tinha argumentos, queridos. Ele diz assim, toda a nação é santa. Por que Moisés se fez líder do povo? E aquilo entrou no coração do Corá por causa da maldade do coração dele. O sentimento que estava no diabo, no Lúcifer, querendo ser maior do que Deus, ele coloca isso nas pessoas que não estão com Deus. Então esse sentimento de querer ser maior, de querer ser melhor. Por que será? Por que Moisés é o líder? E ele começou a convencer, queridos, alguns anciãos ali, e falava, explicava, e convencia aqueles anciãos. Ele falava assim, olha, pensa comigo, por que Moisés é o nosso líder? Por que não pode ser eu, não pode ser você? Por que Moisés ele se engrandeceu no nosso meio? Por que ele quer ser alguém no nosso meio? E ele convenceu aqueles líderes, e eles juntos chegaram a Moisés e disseram, Moisés, é o seguinte, Moisés, agora você sai e nós vamos entrar. Como assim? Você não é mais o nosso líder.
Você quis se engrandecer sobre a nossa vida. Por que você quis se engrandecer? Então agora quem vai assumir aqui, quem é o líder agora sou eu. Moisés colocou a mão sobre a cabeça e falou: irmãos, não façam, não cometam tal loucura, vocês não sabem a besteira que vocês estão fazendo. Lembra Jesus quando estava crucificado e o povo dizia: crucifica-o, mata-o. Jesus ele falou assim: filhos, pai, perdoa-os, pai, porque eles não sabem o que eles fazem. E Deus, o Moisés orou a Deus e Deus falou com ele: olha, pode conversar com eles. E Moisés chegou àquele povo e disse assim: olha, se vocês caírem morto agora, é porque a palavra de Deus não está comigo, Deus não me ungiu, não me levantou para estar adiante de vocês. Quer comentar? E muitas vezes, né, irmãos, irmãs, você que ouve, muitas vezes a gente acaba se colocando até se achando melhor do que Deus, né? Por isso que muitas pessoas elas vivem na luta, elas não conseguem sair da luta, porque algumas vezes, nós vamos à igreja e nós oramos: Senhor, faz em mim a tua vontade. Mas no nosso coração, essa oração ela não é genuína. No nosso coração, às vezes a gente pensa assim: não, Senhor, mas faça tal coisa e faça dessa maneira na minha vida. Às vezes você até vai para a igreja, faz uma campanha e pede uma resposta. E você quer que Deus te responda da maneira que você espera que Ele te responda. Ou seja, que Ele resolva o seu problema da maneira que você quer que o seu problema seja resolvido. E isso não é faça-se a sua vontade, isso é faça-se a minha vontade, Senhor. As pessoas muitas vezes elas querem que Deus se adapte à vida delas, elas não querem se adaptar à vida de Deus. E a vida da pessoa não muda e ela continua na luta e na luta. Aí o Senhor pede para ela levantar para orar de madrugada. Ela, não, por que eu tenho que levantar a hora que Deus quer? Não posso levantar a hora que eu quero para orar? Qual que é o problema de eu ter que levantar? Não, mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, quando a gente entende que Deus é Deus e que nós é que precisamos de Deus, Deus não precisa de nós, nós nos sujeitamos ao senhorio do Senhor. Mas quando a gente acha que nós mesmos damos conta da nossa vida, né, é esse caso que o Satanás, o Lúcifer, fez no céu, o que Corá fez com Moisés. A gente acha, por que eu tenho que servir a Deus da maneira que Deus quer? Eu não posso servir a Deus da minha maneira, né? E muitas vezes a pessoa está na luta... Isso fez com que o próprio rei, né? O primeiro rei, Saul, fosse rejeitado. Exatamente. Porque Deus dava uma direção a ele. E ele, por que eu tenho que fazer exatamente como Deus quer? Por que eu não posso fazer do jeito que eu quero? E às vezes Deus está falando assim: meu filho, vai para a igreja que eu quero falar contigo. E a pessoa está em casa na luta, né? Você que nos ouve agora, talvez essa seja a sua situação. Você está em casa na luta, a tua vida não muda, mas você não se sujeita à vontade de Deus. Há cristãos, né, 20 anos, 30 anos de igreja, e estão sempre na mesma situação. A vida da pessoa não muda. E Deus está falando: meu filho, eu tenho isso para ti, eu tenho isso para ti, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça dessa maneira. E a pessoa: não, mas por que eu tenho que me sujeitar? Por que eu não posso fazer da minha maneira, né? E a pessoa que ela ainda não entendeu qual que é o chamado dela, ela ainda não entendeu qual que é a vontade de Deus para a vida dela. João, ele sabia qual que era a vontade de Deus para a vida dele. Tanto que ele sabia que o lugar dele pregar não era na sinagoga, não era no altar, não era, né, no palco bonitinho, arrumadinho, era no deserto. E ele não se achou inferiorizado, ele não murmurou, ele não deixou de cumprir o chamado dele porque Deus mandou ele pregar no deserto. Não, ele falou: eu sou João, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Eu não sou Cristo, né? Não é a mim que vocês devem vir. Eu prego arrependimento, eu quero que vocês se arrependam para que quando Cristo vier, vocês possam receber Ele no seu coração, porque sem arrependimento nós não conseguimos receber Cristo no nosso coração, se não houver o arrependimento verdadeiro. É verdade. E você olha ali, ó, o Corá mesmo, né? O Moisés disse assim: olha, se vocês caírem mortos ali, é porque a palavra não tá comigo, Deus não está comigo. Mas se Deus criar algo que nunca ninguém viu, aí todo o povo de Israel saberá que Deus me levantou. Não é algo que eu pedi ou que eu busquei. E foi justamente isso que aconteceu, queridos. Deus abriu a terra e tragou Corá, sua família e todos os anciãos e a família deles.
eles foram direto ao inferno sem passar pela morte. Amém, queridos? Deus mostrou para o povo que não é uma questão, nós somos um corpo, somos o corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma função bem distinta, muito, muito necessária. Só que a igreja, as igrejas hoje, elas estão competindo uma com as outras. A minha igreja é melhor que a sua, o meu pastor é melhor que o seu. Só na minha igreja tem a salvação. Ah, não, é na minha igreja, a tua igreja está errada. As pessoas estão divididas, o corpo está dividido. Pastor, mas Jesus disse que o reino dividido não subsiste. Ou então ela fala assim, igreja não é importante, placa não salva, né? Eu não preciso ir para a igreja, eu posso viver sozinho. Mas o membro fora do corpo, ele morre, ele não consegue sobreviver. Se você tirar um dedo do teu corpo, esse dedo ele vai definhar, ele não vai sobreviver sozinho. Se você cortar a mão, tirar ela fora, ela não vai sobreviver sozinha, ela precisa do corpo. Por isso que Jesus ele fala que nós somos o corpo de Cristo, cada um é um membro, é uma parte do corpo. E o que Jesus ele está chamando nós essa noite para entender é que nós precisamos entender qual é a nossa função específica dentro do corpo para que todo o corpo venha a funcionar de maneira correta. Se você é dedo, se você é mão, se você é braço, se você é pé, que você se ajuste a isso que Deus tem te chamado para fazer, para que você possa desempenhar, para que você não queira ser aquilo que você não foi chamado para ser, porque né, às vezes o cristão está dentro da igreja, aí ele quer estar no lugar do pastor, mas ele não tem o chamado para ser pastor. Ele não pode carregar o fardo que o pastor carrega, mas ele quer estar no lugar do pastor, ou ele quer estar no lugar do obreiro, ou ele quer estar no lugar daquele que está tocando. Do empresário, daquele. Exatamente, isso acontece dentro das empresas. Talvez você esteja hoje no leito de hospital, esteja ouvindo essa mensagem, Deus está ministrando na tua vida, está falando quanto tempo você perdeu em não ouvir a voz do Senhor. Mas hoje Ele está te dando uma oportunidade de você refletir sobre isso e de você se ajustar novamente ao corpo, de você entender quem você é em Cristo, para que foi que Deus te chamou, para que você possa tomar esse lugar que Deus te chamou e fazer aquilo para que você foi chamado nessa terra para fazer. Deus colocou a cada um de nós a vontade dele, queridos, e é nessa vontade que nós seremos plenos, nós seremos abençoados, nós seremos felizes. Hoje existem muitas pessoas frustradas, muitas pessoas com sentimento de injustiça, por quê? Porque elas não estão no lugar certo, elas estão desenquadradas. Deus deu um caminho, uma vontade para essa pessoa, um sonho. Deus sonhou um sonho para a minha vida e Deus sonhou um sonho para a sua vida. Do mesmo jeito que Ele me ama, é a mesma maneira que Ele te ama, é a mesma maneira que Ele ama o ateu, é a mesma maneira que Ele ama o satanista. Ah, pastor, vai dizer que Deus ama o satanista? É claro que Ele ama com o mesmo amor que Ele nos ama. E Ele quer que a gente esteja onde? No centro da vontade dEle. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós só vamos viver a vontade boa, perfeita e agradável se nós acreditarmos. Você vê que tudo se resume em fé. A palavra de Deus, tudo se resume em acreditar no que Deus fala. E hoje as pessoas se enchem de cargo, fazem isso, fazem aquilo, e esquecem do principal que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes se apegam até a tradições, ao estudo, a isso, a títulos, a diplomas. Olha, agora eu sou isso, eu sou aquilo, cargos na igreja, agora eu sou pastor, agora eu sou missionário, agora eu sou presbítero, eu sou obreiro, agora... Não, isso não salva ninguém. O que vai salvar alguém é nós acreditarmos em Jesus Cristo, Jesus como o Cristo, o Messias. E o que vai fazer com que a gente tenha uma vida feliz e abençoada aqui é acreditar que a vontade do Senhor é o melhor para mim, o melhor para você. Hoje eu tenho visto bastante pessoas, hoje tem uma moda que as pessoas dizem assim, que você não precisa mais ir à igreja, que a igreja somos nós, porque está escrito, a igreja somos nós, e de fato somos, queridos. Mas como a pastora acabou de comentar, nós somos o corpo de Cristo, um membro fora do corpo. Jesus ele falou sobre o ramo que é tirado da videira, o que ele vai fazer? Ele vai secar. Se você tem lá uma plantinha na sua casa, você pega lá um galinho dela e arranca ela e coloca do ladinho. No momento que ela sair, ela vai continuar verde igualzinho, não vai ter diferença. Mas à medida que o tempo passa, ela vai fazendo o quê? Ela vai secando cada vez mais. E se a igreja não fosse importante para Jesus, Jesus não chegaria ali no templo e expulsaria os cambistas e dizia: essa casa é a casa de oração, não façais da casa do meu pai, é casa de comércio.
covil de salteadores. Ou seja, a igreja é importante, queridos. Não, existem muitas doutrinas que estão fazendo o quê? Com o intuito de espalhar o povo de Deus, de fazer com que o povo de Deus seja frustrado. E um povo frustrado, queridos, não é um povo que adora, não é um povo que vive sobrenatural. As pessoas hoje, elas estão acostumadas, condicionadas a não acreditar mais no poder de Deus, na multiplicação, na cura. Hoje existe um doente numa igreja, a primeira coisa que faz é procurar um médico, tomar um medicamento. Existe uma pessoa endividada na igreja, vamos resolver o que a gente pode fazer para resolver. É errado procurar um médico, pastor? É isso que o senhor está dizendo? É errado ajudar uma pessoa? Não, de maneira alguma, não é isso que eu estou dizendo. Errado é nós não pedirmos a Deus a direção. Errado é nós não confiarmos em Deus. É nós não deixarmos Deus nos dar a direção. Isso é errado, queridos. Amém? Mas você está enfermo, dobra teu joelho, ore. Acredite que o Deus que você serve, ele pode fazer o impossível, o sobrenatural na sua vida. Se você não acreditar, você não vai viver. As pessoas hoje têm dificuldades financeiras e elas tentam de alguma maneira negociar, resolver as suas dificuldades financeiras. Queridos, dobra teu joelho, ora a Deus, acredita que hoje nós estamos aqui no Brasil. Talvez você esteja me escutando de outro país, mas eu estou aqui agora, nós estamos aqui no Brasil. Aqui no litoral do Paraná. E aqui existe uma Constituição na nação brasileira, a Constituição Nacional. E essa Constituição, ela diz quais são os benefícios e quais são os deveres de todo cidadão. Mas no reino de Deus, que é o maior reino, muito maior que o Brasil, que todos os reinos, também existem leis. E existem benefícios infinitamente melhores e maiores do que a Constituição do Brasil pode me oferecer ou te oferecer. E o que acontece? Os cristãos, eles estão simplesmente fechando os ouvidos e os olhos para viver esse sobrenatural, porque os benefícios do reino de Deus é o sobrenatural, é a multiplicação. Você sabia que o apóstolo Filipe, ele era arrebatado? Hoje nós estamos brigando para ter um carro melhor. Mas o apóstolo Filipe, ele era arrebatado, ele o Espírito Santo pegava ele aqui e colocava em outro lugar, onde era a vontade de Deus para ele pregar. Vocês entenderam, queridos? O povo de Israel, a roupa crescia no corpo. Criou e meu casaco é velho. Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas estão preocupadas com coisas pequenas e estão ignorando os benefícios do reino de Deus. Olha o que Jesus disse, queridos filhos. Preste atenção nisso, para você que está me ouvindo. Muitos reis, profetas, queriam ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido. E não puderam. Esses reis, esses profetas, eles acreditavam que a luta deles era contra aqueles inimigos que eles tinham que matar, acabar com os filisteus, com os girgazeus, com todo aquele povo. Mas Jesus falou, filho, a sua luta não é contra carne nem sangue. A sua luta é contra principados. A sua luta é contra potestades, contra dominadores deste mundo. Por que você vai ficar indignado com a tua sogra? Por que você vai ficar indignado com o teu patrão, com o teu marido, com a tua esposa? Se a culpa não é mais dele. Agora Jesus revelou que a culpa não é ele. O problema não é ele. O problema é quem está incitando essa pessoa contra você. Então, em vez de você bater de frente com essa pessoa e achar mais atrito, ou seja, ignorar o que Deus está te revelando, por que você não entra em oração e acaba com esse poder? Porque a Bíblia diz que tudo que pedir, Jesus falou, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Sabe para que eu farei? Para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. E não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com a glória de Deus. Então, pede para Deus. Busca esses benefícios do reino de Deus. Busca a sua identidade como um sacerdote de Deus. Você sabia que Deus ele disse, através do apóstolo Paulo, que nós somos embaixadores? Você sabe os benefícios, a autoridade que tem um embaixador de um reino num outro país? Eu sou embaixador de Cristo, você é um embaixador de Cristo. E hoje o que nós estamos fazendo? Sendo humilhados, os cristãos estão sendo humilhados, perseguidos, estão revoltados, porque parece que as promessas de Deus não se cumprem na vida deles, não se cumprem na vida delas. Sabe por quê? Porque ignoram os benefícios do reino de Deus, porque ignoram o chamado de Deus, porque ignoram a vontade de Deus. E Deus está falando para você hoje, filho, não me ignore, porque o que eu tenho para você, a minha vontade, ela é boa, é perfeita e é agradável. Amém, queridos? Vai comentar, pastor? Missionário Veiga, quer comentar? Missionário Veiga vai comentar, meu pai é uma benção, vai comentar. É verdade. Estamos falando da identificação do crente. Nós, como membros, como nós temos cada membro no nosso corpo, Cristo tem nós como membro do seu ministério, da sua igreja. E nós temos que saber qual é a nossa função dentro desse corpo de Cristo. Cada um de nós temos que procurar saber.
Porque o importante é nós estarmos orando, estarmos frequentando os cultos, e muitas vezes a gente vai uma vez por semana no culto e acha que é demais. Mas não, isso é pouco. Nós temos que estar buscando a palavra do Senhor, nós temos que estar fazendo mais do que isso, renunciando muitas coisas para conseguirmos estar cada vez mais perto do Senhor. Então, nós, para nos identificarmos com Cristo, nós temos muitas coisas a fazer, além de ir lá de vez em quando na igreja, que isso nós temos que estar frequentemente na igreja, porque é ali que nós nos alimentamos. Senão não teria as igrejas, não foram criadas sinagogas, para todo sábado o pessoal estar lá praticando, lendo, estudando a palavra de Deus. Então é muito importante, nós temos que estar na igreja, no mínimo uma vez por semana, orarmos, e não é pouca a oração que nós temos que fazer. Não é só, Senhor me abençoe, obrigado por esse dia e tal. Não, nós temos que orar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, pelo nosso líder. Né? Então, não é simplesmente eu vou na igreja uma vez por semana e também não. Nós, como membros de Cristo, nós temos que ter renúncias, nós temos que abraçar a causa de Cristo para nós conseguirmos fazer parte desse reino, nos identificarmos com Ele. Se nós não seguirmos a Cristo, nós estamos seguindo quem? Nós temos que estar seguindo Cristo. E para isso tem muita coisa para se fazer. Amém? Amém, é verdade. O próprio Senhor Jesus, ele disse, aquele que comigo não ajunta, espalha, queridos. O que o missionário falou é verdade. Se nós não seguirmos a Cristo, quem que nós vamos estar seguindo? Se nós não estamos a favor da obra juntando para fazer a obra de Deus, buscando os benefícios desse reino, porque Jesus, ele disse, olha, eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou celestial. E você que morreu com Cristo, né, isso foi mostrado no batismo nas águas, o velho homem foi sepultado e você ressuscitou um ser espiritual, um cidadão dos céus. Você está defendendo os interesses do teu reino? É isso que Deus quer que você entenda. Amém, amados? Fica com essa palavra hoje, em nome de Jesus Cristo. Toma posse dessa palavra. Peça a Deus. Nós vamos fazer uma oração, eu vou passar para a pastora aqui em seguida. Ela vai passar novamente os endereços da igreja. Você que quer fazer parte, ao sentir o chamado, quer fazer parte da igreja Alicerce, ela vai passar os endereços. Amém, amados? Mas nós vamos logo em seguida orar também para que Deus venha revelar a vontade dele para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pastora. Amém. Quero convidar mais uma vez os irmãos, vocês ouvintes, não importa onde você esteja, se você estiver aqui nas redondezas, né, que você venha fazer parte de uma dessas nossas reuniões lá em Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz, 5597, em frente ao posto Bertioga, quinta-feira às 20 horas e nos domingos 19h30. Em Matinhos, na Avenida Curitiba, 546, quarta-feira às 20 horas. Amanhã nós vamos ter culto em Matinhos. Você é nosso convidado. Faz um esforço para que você esteja lá, para que você possa conhecer esse ministério, para que através desse ministério você venha conhecer mais o Senhor Jesus. No domingo também, às 9 horas da manhã, na Lapa, na rua 15 de novembro, 241, toda sexta-feira às 19h30. Em Maringá, na rua José Borim, 589, com o pastor Nilton e o pastor Diego, todos os domingos, às 19h30. Em Bituruna, na rua das Araucárias, número 72, no bairro Aparecida, quarta, sexta e domingo, às 19h30, e no domingo de manhã também, às 9 horas da manhã, com o pastor Guilherme e com a missionária Mauriele. Nós temos também um ministério de ajuda ao próximo, que nós estamos entregando refeições nas ruas, em Matinhos, em Paranaguá. Você que deseja conhecer esse ministério, fazer parte dele, vá a uma dessas nossas igrejas para que você possa conhecer esse trabalho e quem sabe também, se você tem o desejo no coração de ajudar o próximo, para que você esteja também ali, tenha a oportunidade de estar ajudando. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos nossos ouvintes
Eu quero, né, eu desejo que você fique com essa palavra nessa noite, que você venha pedir ao Senhor Jesus qual é a sua identidade no reino de Cristo, que você venha conhecer o Senhor Jesus em nome de Jesus cada dia mais, porque a palavra diz que nós temos que nos parecer com Cristo. Então, nós só vamos nos parecer com Cristo que se nós buscarmos a Cristo, se nós buscarmos conhecer a Cristo, e que como João, você seja uma pessoa bem resolvida, você não seja uma pessoa frustrada, você não seja uma pessoa indecisa, você não seja uma pessoa invejosa, você não queira o lugar que não é teu, mas que você tome o teu lugar no reino de Deus e venha desempenhar o teu papel, aquilo que para o que Deus te chamou, que você venha fazer com excelência. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. O meu Deus, ele venha revelar a vontade dele para a sua vida. O meu Deus, que o nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aonde você estiver, se você deseja saber qual a vontade do Senhor para a sua vida, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Nós vamos ficando por aqui, mais uma vez com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Até terça que vem, se Deus quiser, queridos. Deus abençoe.